Para você que está chegando agora, nós gostaríamos agora de falar de alguns detalhes com relação ao milagre que levou os 2 pastorinhos de Fátima à canonização. Agora, sábado, dia 13 de maio, o Papa Francisco irá canonizar e os beatos Francisco e Jacinta Marto serão São Francisco e São Jacinta Marto, ou São Francisco e Santa Jacinta de Fátima. Que milagre extraordinário foi esse? Bom, vamos contar a história. Nós estamos num domingo, dia 3 de março de 2013. É sede vacante. O Papa Bento XVI renunciou, o Papa Francisco ainda não tinha sido eleito. E o mundo inteiro católico reza, né, pelo sucessor de Pedro. Neste domingo, uma criança de nome Lucas, na pequena cidade de Juranda, no interior do Paraná, está brincando no sofá, no segundo andar, no sobrado, na casa dos avós. Ele está brincando com a irmãzinha no sofá. E, de repente, ele se apoia na janela. Tratava-se de uma janela somente de vidro, não é? Sem grandes molduras que se visse realmente a janela. Porque a janela era somente de vidro, a criança se enganou achando que a janela estava fechada, mas ela estava aberta. Se apoiou na janela e caiu de uma altura de quase 7 metros de altura, 6,5 metros de altura. Houve um traumatismo craniano, né? E houve perda, né, de massa encefálica. Ou seja, se você não entendeu, o que aconteceu é que realmente o crânio da criança rachou e se perdeu tecido cerebral. Né? Se perdeu algo do cérebro da criança. Diante de uma situação tão grave, a criança foi levada para o hospital, né, pela família. Os médicos, evidentemente, já disseram que tratava-se de uma situação gravíssima. A criança foi submetida a uma cirurgia só que neste processo de transferência para o hospital onde a criança faria a cirurgia, ela teve 2 paradas cardíacas. Ou seja, a situação era realmente desesperadora, assim, aos olhos daquilo que nós humanamente poderíamos esperar. Pois bem, a família, muito devota de Nossa Senhora de Fátima, muito católica, recorreu ao Carmelo de Campo Mourão e pediu às irmãs que rezassem por essa situação grave. O que acontece é que a irmã que recebeu a ligação, ela avaliou que aquela situação era tremendamente desesperadora e resolveu então rezar pelo conforto dos pais, né? Claro, rezou pela criança, mas rezou muito mais pelo conforto dos pais, dizendo assim, bom, nós estamos aqui diante de uma coisa que não vai ter jeito mais. É assim que a comunidade do Carmelo não ficou sabendo desse pedido de oração. Neste ínterim, uma das irmãs do Carmelo, isso que eu estou contando para vocês aqui de primeira mão, né? Vocês não vão encontrar em outros lugares, porque o que eu estou dizendo para vocês, eu sei por testemunho da própria irmã, né, que esteve envolvida na intercessão desse milagre. Eu conversei com a irmã, que é evidente, não quer que seu nome seja revelado. Basta simplesmente vocês saberem que foi uma das tantas irmãs carmelitas do Carmelo de Campo Mourão, uma monja, né, que dedica sua vida a interceder e rezar por nós. Pois bem, esta monja, que era já muito devota de Fátima e muito devota também dos bem-aventurados Francisco e Jacinta, naqueles dias ela teve um sonho. Veja, só para recordar, chegou a notícia no Carmelo. Uma das irmãs recebeu o telefonema, mas não passou para a comunidade.
A comunidade não está sabendo de nada e, portanto, esta irmã que teve o sonho também não estava sabendo de nada. Ela se vê num cemitério muito bonito, sentada no túmulo de uma criança. E aparece o Beato Francisco, em silêncio. E o Beato Francisco, então, em silêncio, olha para ela, com aquela calma, aquela serenidade que a gente vê nas fotos. E a irmã entendeu que ela precisava rezar por aquela criança do túmulo. Pronto, passou o sonho. O caso do Lucas continuou na sua gravidade, ele estava em coma induzido, na UTI, os médicos não davam nenhum prognóstico positivo, ou seja, o que se esperava humanamente é que ele viesse a óbito, não é? Ou se sobrevivesse, que ele ficaria provavelmente em estado vegetativo ou com sérios danos cognitivos, neurológicos, motores, tudo assim, não se podia prever o que seriam as lesões, né? O que seriam as consequências daquele traumatismo, as sequelas. Bom, aconteceu então aquilo que ninguém esperava. Como se deu a cura? Foi na quinta-feira. O acidente foi domingo, dia 3. Na quinta-feira, dia 7, novamente a família telefonou para o Carmelo dizendo: vocês estão rezando pelo Lucas? A irmã que atendeu o telefonema disse: não estamos sabendo, que Lucas? E então contaram outra vez a história. Pois bem, aí sim, finalmente a comunidade ficou sabendo. A irmã que recebeu o recado deu a notícia na hora do recreio. O recreio bastante animado e alegre, como Santa Teresa quer que seja em todos os Carmelos. A Santa Madre, quando deu indicações para suas filhas, que vivem a vida, uma vida bastante severa, de bastante penitência e bastante oração, mas que no momento do recreio elas fossem verdadeiramente alegres, como toda pessoa sadia, né? E vivessem naquela alegria. E naquela pequena algazarra familiar do recreio do Carmelo, a irmã veio com a notícia da situação do Lucas. Imediatamente aquela irmã que tinha tido o sonho, ela se sentiu movida a rezar pelo Lucas. Como naquele ano, 2013, essa irmã era a sacristã, ela foi preparar a missa. A missa da comunidade seria às 18 horas, então estávamos ali mais ou menos por volta das 17 e pouco, né? E a irmã fazendo seu serviço de sacristia, foi depositar a chave do sacrário, ali próximo no sacrário, para que o sacerdote celebrante tivesse a chave à disposição. Quando ela foi colocar a chave, ela olhou para o chaveiro e no chaveiro do sacrário estava lá o Imaculado Coração de Maria de um lado e os dois pastorinhos, o Francisco e a Jacinta do outro. Novamente veio aquela moção, aquele impulso interior de rezar pela criança, pelo Lucas. Ali mesmo onde ela estava, diante do sacrário, a irmã se ajoelhou e fez uma oração muito simples. Disse: Francisco e Jacinta, curem o Lucas, por favor. Esta oração. Pois bem, naquele mesmo momento, a irmã recebeu aquela certeza interior de que a sua prece estava sendo atendida. Ela rezou durante a missa, mas foi na hora que ela se ajoelhou diante do sacrário, diante do Jesus escondido, como diziam os beatos Francisco e Jacinta. E então aconteceu um milagre. Um tempo depois, os médicos resolvem tirar o Lucas do coma induzido. A oração aconteceu na quinta-feira, dia 7. No dia 9, não é? Sábado, dia de Nossa Senhora,
o Lucas sai do coma, acorda e começa a perguntar pela irmãzinha, pede pelo seu pequeno travesseiro e todo mundo fica espantado. Os médicos começam a fazer os testes e ficam embasbacados com o fato de que a criança não precisa de nenhum remédio. Até um dos médicos testemunhou dizendo que ficou irritado com aquela situação porque devia ter alguma coisa errada, porque aquela criança evidentemente precisava de remédios. E, no entanto, ela estava curada. Logo em seguida, na segunda-feira, o Lucas saiu da UTI e na sexta-feira, dia 15, ele recebeu alta. Vejam, esse foi o milagre extraordinário da cura do Lucas Maeda de Oliveira, cidade de Juranda, interior do Paraná. O pai dele chama-se João Batista, a mãe chama-se Lucila Yuri, e eles estão agora em Fátima dando esse testemunho para o mundo inteiro da cura milagrosa do seu filho. Eu estou aqui complementando as informações que foram dadas lá na sala de imprensa, colocando um pouco para vocês os bastidores espirituais da oração que foi feita dentro deste Carmelo, o Carmelo de Campo Mourão. É evidente que o nome da religiosa não será revelado, não se trata aqui de ficarmos ao redor de uma pessoa, mas de darmos glória a Deus, né? Quando eu falei com a irmã a respeito deste milagre extraordinário, a irmã disse: Padre, uma das coisas que mais me toca com relação aos pastorinhos, e ela é muito devota dos pastorinhos, não é? É que existe uma sintonia com a minha vocação de carmelita e a vocação dos pastorinhos. E ela diz assim, aquela frase da Jacinta, que diz: se eu pudesse meter no coração de toda a gente o lume que tenho cá dentro no peito a queimar-me e fazer-me gostar tanto do coração de Jesus e do coração de Maria. Certamente esta é a razão pela qual Deus atendeu a invocação, a intercessão dos pastorinhos. Este amor imenso que eles tinham pelo coração de Jesus e pelo coração de Maria. Certamente, não é? Você vai daqui para frente também pedir a Deus este lume, não é? Esta luz interior, para que ela arda no seu peito e também tenha este amor pelo coração de Jesus e coração de Maria. Gostaria de salientar mais uma coisa, dando o significado espiritual desse milagre. Nossa Senhora disse, no dia 13 de julho de 1917, né, que o dogma da fé não irá perecer em Portugal, né, e que o seu coração imaculado iria triunfar. Veja, para que o dogma da fé não pereça, tanto em Portugal como no Brasil, Deus, na sua delicadeza de Pai, Nossa Senhora, na sua bondade de Mãe, nos dá estes milagres, estes sinais. O milagre da cura desta criança, um milagre absolutamente inexplicável. Os consultores do Vaticano, os médicos consultores que votaram, não é, na posício com relação a este milagre, foram unânimes. Foram 6 especialistas que unanimemente, todos os 6, votaram pela inexplicabilidade desse milagre. Um traumatismo craniano com perda de tecido cerebral não é algo que se recupera no prazo de menos de 2 semanas. O acidente foi dia 3, ele recebeu alta dia 15. Quer dizer,
Um milagre prodigioso e sem nenhuma sequela, né? Então é realmente algo que Deus quer para a nossa conversão. Mas os milagres, eles não são realidades que têm o seu efeito de reavivar a fé se nós, pessoalmente, não abrirmos nosso coração à fé. Veja, o milagre prodigioso de Jesus, que ressuscitou Lázaro, foi algo assim extraordinário. Deus bradou ao mundo inteiro ressuscitando Lázaro. A voz de Deus gritou até para os ouvidos moucos. Mas os fariseus estavam com seu coração fechado. E não somente não acreditaram no milagre, se decidiram terminantemente em matar Jesus e não somente isso, matar Lázaro, que era a prova do crime. Então, é claro, Nossa Senhora quer renovar a fé. Quer renovar a fé de Portugal e do Brasil, que são os únicos 2 países do planeta que estão vivendo nesse 2017 um ano mariano, jubilar. São 100 anos de Fátima e 300 anos de Aparecida. Não deve ser coincidência. Certamente é providência que o milagre aconteça aqui e que a canonização aconteça exatamente quando os 2 países estão no ano mariano. Deus quer falar ao nosso coração. Mas se nós não abrirmos o nosso coração, então Deus está querendo um pouco rachar a cabeça do povo brasileiro para ver se entra um pouquinho de fé, né, para nós. Quando eu contei esse milagre para uma pessoa daqui de Cuiabá, ela disse assim: padre, o senhor notou que Nossa Senhora Aparecida, ela quebrou a cabeça? E o Lucas, curado, também quebrou a cabeça? Ou seja, como se Nossa Senhora estivesse dizendo para o povo brasileiro: vamos, né, consertar a cabeça do povo brasileiro, vamos fazer com que eles tenham fé verdadeiramente. E não tenho dúvida nenhuma de que isso serve também para Portugal, porque eu não separo o Brasil de Portugal, né? São um único fenômeno espiritual. Creio nisso, creio. Isso aqui é minha opinião pessoal, ninguém é obrigado a concordar. Mas o fato de que Portugal nasceu para expandir a fé, quando Dom Afonso Henriques venceu a batalha que faria com que ele se tornasse rei, uma revelação divina disse: tu serás rei para levar a fé a povos estranhos. Ou seja, o Brasil já estava lá, na fundação de Portugal. Todo o caminho espiritual de Portugal, com Dom Dinis, que transformou a Ordem dos Templários em Ordem de Cristo, a Ordem de Cristo junto com o infante Dom Henrique, todas as navegações, etc., para levar a fé, para expandir, como disse Camões, a fé e o império. Sem dúvida nenhuma, Portugal não fez as navegações por conta de umas poucas especiarias. Fez as navegações para levar a fé. Sim, para que o dogma da fé, né, viesse aqui do outro lado do oceano. É extraordinário tudo isso. Tudo isso é muito lindo e no nosso coração vem uma grande gratidão a Deus, um grande Te Deum, né, a Deus por chamar-nos novamente à nossa vocação. Portugal e Brasil precisam se erguer novamente à altura de sua vocação divina, de evangelizadores, de gente de fé que transmite a fé, e exatamente esse milagre do céu vem para confirmar a nossa fé, vem para fazer de todos nós mensageiros daquilo que Nossa Senhora quis nos ensinar. O seu imaculado coração triunfará. Então, uma grande alegria partilhar com vocês esta notícia. Agradeçamos a Deus, vivamos intensamente estes dias. Deus certamente fez em nós maravilhas. Digo isso em nome de todo o povo português, de todo o povo brasileiro. Nossa Senhora do Rosário de Fátima,
rogai por nós. Beatos Francisco e Jacinta, proximamente São Francisco e Santa Jacinta, rogai por nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.